Este é o nosso canal Virada na Consciência. Eu sou o Ricardo Ferreira e já de antemão quero pedir você mais uma vez para fortalecer o nosso canal. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se, espalha para geral, coloca, já falei, coloca no status, coloca no Twitter, no Instagram, no Facebook, em Marte, Saturno, Plutão, coloque em todos os lugares. Nós precisamos anunciar o ano aceitável do Senhor, nós precisamos pregar o Evangelho a toda criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Ok, amados? Eu quero pensar hoje com vocês sobre o preço do discipulado. O texto para a nossa reflexão ele se encontra no Evangelho Eterno de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. O médico Lucas monografou assim a partir do capítulo 14, versículo 25, diz assim o santo livro. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhes: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que pode acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que vierem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre os que, se tem 10.000, pode sair ao encontro com aquele que tem 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se há de adubar? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu falar para vocês. Nos últimos tempos nós estamos vendo, presenciando uma enormidade de artistas, jogadores de futebol, personalidade política, todo mundo se dizendo cristão. Hoje é status, amado, se dizer que é cristão evangélico. Mas nós temos um padrão, nós temos um modelo, o modelo é Cristo Jesus. 1 Pedro 2,21, a Bíblia vai dizer: para isto sois chamado, pois Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Exemplo é para ser seguido. E discípulo é isso. Discípulo é pupilo, seguidor, aluno, aprendiz. Então Jesus, ele deixou exemplo, diz o texto, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Então nós temos que discernir o preço do discipulado do Evangelho de Cristo Jesus, que não é o que tem acontecido na maioria. Hoje nós estamos presenciando, eu canso de dizer, nós estamos presenciando uma enormidade de pessoas se aglomerando, dizendo-se cristão, amado. E no tempo de Jesus não era diferente, meu querido, porque o texto sagrado começa dizendo: e ia com ele uma grande multidão. Nós vemos igrejas, amado, que podem comportar 10.000 pessoas, 15.000 pessoas, 5.000, 1.000, 700. O que é uma multidão para você? Jesus, certa feita, vinha aproximadamente 25.000 pessoas atrás de Jesus. 25.000 pessoas atrás de Jesus, amado. E hoje nós vemos jogadores de futebol, artistas de televisão, personalidade política, nós vemos influenciadores digitais se dizendo cristão, cantores se dizendo cristão, uma multidão seguindo a Jesus, mas não segue o exemplo de Jesus. Quando Jesus ele começa a pregar a sua palavra, eles renunciam, eles não querem, eles não aceitam, eles não gostam. A Bíblia diz que dá comichão nos ouvidos.
Porque a maioria das pessoas que seguem a Jesus querem aquilo que Jesus pode oferecer, mas não querem a sã doutrina de Jesus. No Evangelho de João 6,66, você vai ver que Jesus ali está pregando o Evangelho. Mas a Bíblia diz que ele olha a multidão e ele tem compaixão daquela multidão. A Bíblia diz que ele vai alimentar aquela multidão. Era 5.000 mulheres, fora criança e homens. Então você pode calcular aproximadamente 25.000 pessoas. E depois de Jesus fazer aquele poderoso milagre, alimentar a todos, ele começou a pregar a sua palavra. E sabe o que aconteceu? Evangelho de João 6,66 diz o texto sagrado. E desde então, olha aí, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, de 25.000 ficou 12. De 25.000 ficou 12. Quereis vós também retirar-vos? E respondeu-lhe Simão, Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, louvado seja o nome do Senhor. Pedro falou, para onde iremos nós, Senhor? Essa multidão saiu porque só queria o pão que perece. Mas nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós não temos para onde ir. A multidão só queria o pão da terra, mas não queria o pão vivo que desceu do céu, amado. Então Jesus, ele não tem problema com a multidão. Jesus, a questão dele não é a quantidade, é a qualidade. Jesus, ele quer coração contrito e quebrantado. Jesus quer pessoas que o amem e que o busquem ele em espírito e em verdade, amado. E outra coisa também, porque a gente também não pode ter uma dubiedade. Não significa também aquele que prega o verdadeiro evangelho que a igreja dele também vai ser mirrada, pequena não. Porque a Bíblia diz que João Batista estava no deserto, Lucas 3:1 em diante a Bíblia diz, vou ler para você. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca de Itureia, da província de Traconites, Lisânia, e tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumo sacerdote ou glória, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados, ou glória, segundo o que está escrito, aleluia, no livro das palavras do profeta Isaías. Segunda coisa que eu quero abordar aqui, a palavra veio a João no deserto, ó glória, e o povo foi lá, ou seja, não busque uma igreja perto da sua casa, busque uma igreja perto da Bíblia, aleluia, e toda a palavra tem que ser fundamentada nas escrituras. João, ele não pregava aleatoriamente, ainda que era profeta, ele pegou o livro da lei e abriu no profeta Isaías e começou a pregar a palavra do Senhor, o batismo para arrependimento de pecado, louvado seja o nome do Senhor. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale se encherá, e abaixará todo monte e outeiro, ó glória, e o tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne será salva, e toda a carne verá a salvação de Deus. Então João está falando, o evangelho é mudança, o evangelho é transformação, louvado seja o nome do Senhor. Ele diz, o tortuoso se endireitará, o outeiro se abaixará. Ele está falando que é orgulhoso, vai ter que se tornar humilde. Louvado seja o nome do Senhor. E depois disso, a Bíblia diz, e toda a carne verá salvação. Só tem salvação quando tem transformação de vida, quando tem frutos dignos de arrependimento. Aleluia. E dizia, pois, a João a multidão que saía para ser batizada por ele, raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da ira que está proposta? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E a multidão o interrogava, dizendo, que faremos, pois? Que faremos, pois? Você percebeu aqui o diálogo? João, ele disse para uma categoria de gente que era religiosa,
que estava presumindo, falando, mas nós temos por pai Abraão, como quem diz, nós já somos salvos por eleição. Ei, amado, deixa eu te falar, o chamado de Deus é chamado para arrependimento. A Bíblia diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Salvação não vem por osmose, salvação vem por arrependimento e a fé em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh glória, oh glória. Kalamá, Sekalá, Yassuribi, Kandarai. Salvação vem por arrependimento e pela fé em Jesus Cristo e seguir as suas pisaduras. 2 Coríntios 5,17 diz que assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O Evangelho é novidade de vida. O Evangelho, meu querido, não é remédio para passar e alisar o teu ego, o teu pecado. O Evangelho veio para nos confrontar e entender que nós somos pecadores. O Evangelho é renúncia. Nós temos que discernir o preço do discipulado de Cristo. A Bíblia diz que a redenção de uma alma é caríssima, ninguém pode pagar. Só Deus pôde pagar, amado. Não foi brincadeira o que aconteceu no Calvário, não, meu querido. Não foi brincadeira, não. Para a gente ver essa balbúrdia que tem acontecido em muitos lugares denominado igreja. Não foi brinquedo, não, amado. E Jesus, a Bíblia diz, versículo 25, e ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe, ele começou a pregar, ele falou, essa galera só está vindo a mim porque eu estou curando, eu estou libertando, eu estou expulsando os demônios, eu estou alimentando, eu estou sustentando, essa galera só está vindo atrás de mim por causa disso, peraí, eu vou pregar o verdadeiro evangelho para eles, para mostrar outra vertente da palavra de Deus. E voltando-se disse-lhe, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então quem não aborrece a própria vida, sabe por que ele diz aborrecer a própria vida? Porque quando o evangelho vem de encontro a nós, ele confronta todo o nosso comportamento maligno e caído em Adão. Então isso nos aborrece. Aquele camarada que tem uma gambiarra, que ele transa fora do casamento, ele tem que abandonar. Aquele camarada que é casado, mas tem amante, ele tem que parar. Aquele camarada que é um beberrão, é alcoólatra, é apinganhado, é 7-1, é caloteiro, é agiota, ele tem que abandonar. O evangelho é renúncia. O evangelho é renúncia. Aquele cara que não larga a jogatina, ele tem que parar. E isso aborrece. O cara que é viciado em cocaína, viciado em cigarro, viciado em maconha. Isso ele vai ter que abandonar e a carne dele vai gritar, querendo o pecado. Mas o Espírito Santo vai falar, não! E Jesus falou, se não fizer isso, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. O evangelho tem cruz. Estão pregando um evangelho sem cruz, um evangelho sem renúncia, um evangelho, amados irmãos, que não é mais como o metiolate de antigamente que ardia na carne. Hoje o metiolate não arde. É esse tipo de evangelho que estão pregando. Um evangelho que não arde, um evangelho que não denuncia, um evangelho que não fala para as pessoas mudarem de vida, um evangelho que a pessoa pode entrar com a amante e continua com a amante, um evangelho em que o jovem entra na igreja transando com a namorada antes do casamento, ele continua do mesmo jeito, um evangelho em que o jovem entra na igreja, não respeita pai, não respeita mãe, não respeita ninguém, desonra pai, desonra mãe, xinga, faz o que quer, não faz nada dentro de casa, não tem compromisso e continua do mesmo jeito. Um evangelho em que as pessoas, elas trazem ali o seu comportamento maligno e permanece da mesma forma em que as pessoas são agiota dentro da igreja e não muda. Isso não é o evangelho. O evangelho tem cruz. Cruz é instrumento de tortura. Cruz é instrumento de dor. Cruz é instrumento de morte. Jesus ele está falando, é necessário nascer de novo. Quem não aborreceu o pai, nem a mãe, nem irmãos, nem mulher. Porque quando alguém se transforma,
Quando alguém é nascido de novo, quando alguém é transformado, colidido pela graça, e outras pessoas que convivem com ele, vai ter uma colisão, amado. Vai ter um litígio com o pai que não se converteu, com a mãe que não se converteu, com a mulher que não se converteu, com o marido que não se converteu, com o filho, com a filha. Vai ter um litígio. Vai ter uma guerra, uma contenda, porque a luz, ela colide com as trevas. Foi isso que Jesus disse em Mateus 10:37. E quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, ou quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim, e quem não tomar a sua cruz e não seguir após mim não é digno de mim, e quem achar a sua vida perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O nosso amor deve ser exclusivamente de Cristo Jesus. Vida de renúncia. Aleluia. Vida de renúncia. Apocalipse 12:11 vai dizer o santo livro: e eles venceram pelo sangue do Cordeiro, ó glória, e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Filipenses 1:21, Paulo disse: porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Gálatas 2:20, a Bíblia diz: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo agora na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Jesus Cristo disse a Nicodemos, João 3:5 em diante, Jesus respondeu: na verdade vos digo que aquele que não nascer da água à glória e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te ter dito: necessário te é nascer de novo. Nicodemos era alguém que lia a Bíblia mais do que eu e você, conhecia mais a Torá mais do que eu e você, e Jesus falou: é necessário nascer de novo. Oh Jesus, bendito seja o teu nome, meu Pai. Aleluia, aleluia. Então religiosidade não salva ninguém, tradição que você recebeu pelo seu pai não salva ninguém, religião que você absorveu do seu pai e da sua mãe não salva ninguém. O que salva é a fé em Jesus Cristo, o arrependimento. Ele falou: quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino, amado. Vai ser impedido, porque é necessário uma vida de renúncia. Gálatas 5:24 diz: os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Ele disse: os que são de Cristo crucificaram a carne e as suas paixões. Cruz, cruz. O Evangelho é cruz. Cruz, amado. Renúncia. Nós temos que entender o preço do discipulado. Nós temos que fazer a equação para entrar no Evangelho, amado. As pessoas estão entrando no Evangelho achando que o Evangelho é fast food, e não é. Jesus, ele mandou a gente fazer a equação. Tu quer entrar no Evangelho? Quero. Então senta, pega a calculadora e faça essa equação. Lucas 14:28 em diante. Disse o Senhor, palavra de Jesus, amado: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, ele vai dar o exemplo de uma construção, e não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que vierem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro o que vem contra ele com 20.000? Ou de outra maneira, estando o outro ainda de longe, manda embaixadores e pede condições de paz? Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ele falou assim, olha só o exemplo que ele diz, que ele utiliza. Olha só, e qual de vós que quando vai edificar, vai construir, não se assenta primeiro para fazer as contas? Porque as pessoas vão passar e vão zombar dele. Olha só, esse cara começou a construir e não pôde terminar.
É isso que acontece com um montão de gente que não faz a equação quando tem o chamado do evangelho. Entra no evangelho, não faz a equação e fica pelo meio do caminho. Todo mundo vai zombar, todo mundo vira chacota. Ué, não era crente? E por que tá bebendo de novo? Ué, não era crente? Por que tá transando? Ué, não era crente? Por que tá no prostíbulo? Ué, não era crente? Por que tá voltando a jogar ronda? Ué, não era crente, rapaz? Você não tinha abandonado o cigarro? Ué, não era crente? Você não tinha saído do pagode? Ué, não era crente? Agora você tá no baile de novo, no funk? Você não era crente? Vão começar a zombar. Porque não fez a equação. Porque não entendeu o preço do discipulado, amado. O evangelho não pode ser omitido, o evangelho tem que ser pregado por completo. E parte do evangelho é renúncia. Se você não sabia, é renúncia. E Jesus ele não mentiu para ninguém. Lucas 9:57 em diante diz: E acontecendo que indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E tem pregador que diz que Jesus ainda tinha casa de praia. Ainda tem pregador que dizia que Jesus tinha casa de praia. Tá de brincation to me, né? Tá de brincation to me, né? Você quer confiar em quem? Nos pregadores ou em Jesus? Ele disse que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a sua cabeça. E disse-lhe outro: Segue-me. Agora é Jesus que disse: Segue-me. Foi Jesus que chamou o outro e falou: Senhor, eu vou te seguir aonde quer que tu for. Jesus falou: olha só, se você está querendo me seguir, porque está achando que eu vou proporcionar para você mansão, que eu vou proporcionar para você conforto, olha só, eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. E o outro ele chamou, agora é Jesus que está fazendo o chamado. Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa-me primeiro que eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Porque vida não está andando e nem respirando. Vida é ter a presença de Deus, amado. Um estava deitado no caixão e o outro morto estava levando o que já estava deitado no caixão para a cova. E Jesus falou: olha só, tanto deitado no caixão quanto o que está levando, ambos estão mortos. Você vem e anuncia o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E disse também o outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa primeiro despedir-me primeiro dos que estão na minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão na arada e olha para trás é apto para o reino de Deus. Nós temos que entender o preço do discipulado de Jesus. Aleluia, aleluia. O evangelho é renúncia. Faça a equação. Senta e fala: será que pela graça eu vou ter condição? Eu vou ter que largar tudo, eu vou ter que largar esses contatinhos, vou ter que largar esse cigarro, vou ter que largar, parar. O evangelho também é não, amado. O evangelho também é não. O evangelho também é não pode. Foi Jesus que disse, amado. Versículo 33, eu já estou entrando na minha conclusão. E assim, pois, qualquer de vós que não renunciar tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se há de adubar? Não presta para a terra, nem para o monturo, lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Imagina essa multidão ouvindo essa palavra de Jesus, amado. Como dizia o profeta Ezequiel: quer ouçam, quer deixem de ouvir, saberás que houve um profeta no meio de vós. Jesus falava: quem tem ouvidos, ouça. 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 Lembra da passagem do jovem rico? Que ele chegou diante de Jesus, Marcos 10:17? E pondo-se a caminho, ocorreu ele, um homem, um jovem rico, e ajoelhou-se diante dele, perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? As pessoas são assim. Olha o que Jesus diz. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que farei? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom, se não há ninguém bom senão Deus? Ou seja, o homem não tem a percepção de pecado. O homem não se reconhece pecador.
Jesus falou, por que tu me chama bom se não há ninguém bom senão Deus? Ou seja, ele está falando, só eu sou bom. Aí Jesus falou para ele, tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. E ele disse, respondendo-lhe, disse-lhe, mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Mentiroso. E Jesus, olhando para ele, o amou. Jesus ainda o amou. Ele disse, falta-te uma coisa. Falta-te uma coisa para alguém que é rico? Note que sinônimo de riqueza na terra não é sinônimo de riqueza no céu. Ô glória, ô glória, ô terra, vou repetir. Sinônimo de riqueza na terra não é sinônimo de riqueza no céu. Aleluia. Por isso que a Bíblia fala, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro no céu. Aleluia. Aleluia. Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, vai ter gente que vai ficar contrariado com o que eu estou pregando agora. Mas eu não estou nem aí, amado. Eu não estou nem aí. Entendeu? Eu peço para dar o like, mas pode dar dislike também, meu amado. Eu não estou nem aí. Eu não quero ser aprovado pelos homens, eu quero ser aprovado por Deus. A Bíblia me ensina, procura te apresentar-te aprovado a Deus como obreiro de que não tem de que se envergonhar e que manuseia bem a palavra da verdade. Aleluia, aleluia. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse a seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riqueza. E os discípulos se admiraram destas palavras, mas Jesus, tornando a falar, lhes disse-lhe, filhos, quão difícil é para os que confiam na riqueza. O problema, amado, não é ter dinheiro. O problema é o dinheiro te ter. O problema não é ter o dinheiro. O problema é você achar que o dinheiro vai te dar vida eterna, amado. O problema não é ter o dinheiro. O problema é você achar que o dinheiro é Deus. E o dinheiro não é Deus. É um Deus com D minúsculo. E não dá para servir a dois senhores. Quão difícil é os que confiam na riqueza entrar no reino de Deus. E Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Jesus nos chamou para ser sal e luz desta terra, amado. Mas um sal com as suas características, para proteger da corrupção, para dar sabor, para trazer a diferença na sociedade. Aleluia. Aleluia. Mateus 5,13, eu quero ler esse texto. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, ou seja, o sal foi feito para transformar a composição daquele alimento, para trazer uma característica, para trazer um sabor, mas ele fala, se ele for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta. Um cristão que não traz a diferença não presta para nada. É isso que Jesus está querendo dizer. Se não para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Já viu o cristão, amado, que é uma vergonha que os homens passam por cima? Isso daí é o cristão, nada. Isso é um pé rapado. Um dia está na igreja, está no mundo. Um dia está na igreja, está fumando. Um dia está na igreja, está transando. Um dia está na igreja, outro dia está mentindo. Um dia está na igreja, outro dia está na boca de fumo. Isso daí é um lixo. Presta para nada. É isso que Jesus está querendo dizer. Não presta para nada, senão para ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, e nem se acende uma candeia, e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Filipenses 2,13, eu termino nesse texto aqui. Filipenses 2,13 em diante diz, porque Deus é que opera em vós, tanto querer quanto efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contenda, para que resplandeceis, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo, ou seja, o arrebatamento, possa gloriar-me
de não ter corrido nem trabalhado em vão. Paulo está falando, eu quero que a palavra do Senhor caia em vossos corações e vocês possam viver sem murmuração, sem litígio, de maneira irrepreensível, sinceros, sem máscara, filhos de Deus, sem culpa, no meio de uma geração perversa. E nesse dia, no dia de Cristo Jesus, vocês vão resplandecer como o astro, porque os nossos corpos vão ser glorificados. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Preço do discipulado. Faça a equação. Pense nisso e fiquem na paz, que na paz eu estou. Vou botar aqui um louvor para vocês aqui, um louvor do Fernandinho que é muito maravilhoso. Aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram. Ainda tem profeta. Diante outros deuses. Mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegada amanhecer. Deus está levantando. Ele está levantando o seu povo, Ele está levantando os seus profetas. Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Fogo consumidor, Que a palavra de Deus vai venha arder em nós, vem arder em nós, aquecer a chama. aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. É chegado amanhecer. É chegado amanhecer. É chegado amanhecer.
nova isso que Deus vai história. começar a levantar os seus. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas, aqueles que não se dobraram diante de Jezabel, aqueles que não se venderam porque já foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Não são profetas comprometidos com o sistema babilônico. Olha aí. São profetas que são verdadeiras boca de Deus. Homens, mulheres, jovens, homens que não negociam a sua fé, homens que não barateiam a sua fé, homens que não envergonham o Evangelho. É chegado esse tempo, é chegado esse tempo. Deus levantou Elias, Daniel, Ezequiel e tantos outros, mas agora chegou a tua vez, agora chegou a tua hora, agora chegou a tua vez, agora chegou a tua hora. Será que nesse lugar existem profetas de Deus? Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra. Uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo, sacudindo. Separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. É chegado amanhecer. Que Deus, por meio dessa palavra, Ele possa te levantar, te restaurar, te fortificar. Que Deus em Cristo Jesus possa revelar a você o seu chamado. Que eu e você possamos ser sal e luz dessa terra, dessa geração. Essa é a minha oração, essa é a minha súplica. Que o Senhor vos abençoe em Cristo Jesus. Fiquem na paz, que na paz eu estou.